Vamos falar de Bessias, né? O assunto que está movimentando a discussão política no início dessa semana, que é o andamento da indicação do Jorge Bessias ao STF. E eu tenho visto muitas pessoas vendendo uma imagem sobre esse sujeito que chega a ser absolutamente assustadora, assustadoramente mentirosa, né? Pintando o Bessias como um sujeito moderado, como um sujeito razoável, alguém que não é ideológico. Foi, por exemplo, até a esquerda está vendendo esse gato por lebre. A nossa querida, já cativa aqui do programa, Dani Lima, do UOL, colocou hoje na sua uma matéria no blog dizendo o seguinte: diferentes alas do STF se unem por Bessias. Foco é em fala por pacificação. Mas já repararam como agora, toda vez que alguém quer colocar no nosso rabo, eles usam o termo pacificação. Todo mundo é muito pacífico, né? Pacífico. O estuprador vem, transforma o seu brioco de um negocinho desse tamanho num negocinho desse tamanho, mas tudo é muito pacífico. Ele toca Mad do John Lennon enquanto ele faz isso. Segundo a reportagem, o Bessias teria o apoio desde o Gilmar Mendes, que aliás já o endossou publicamente, até o André Mendonça, que teria apoiado o Bessias, e eu confirmei, essa informação é verdadeira, em eventos privados. Aí você pega Gilmar Mendes, André Mendonça e Cristiano Zanin, que tem servido como o grande fiador do Bessias, né? Então você tem o Bessias e o Mendonça, o alinhamento seria evangélico, os dois são evangélicos, terrivelmente evangélicos, eu arriscaria dizer. E quando eu leio isso, eu às vezes até esqueço de quem é esse Bessias mesmo, a gente está falando de quem? Sobre aquele fiel advogado-geral da União do Lula, o mesmo que empreendeu uma intensa campanha de censura nas redes sociais, o mesmo que apoiou a inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, o mesmo que defendeu a suspensão do X no Brasil, a vergonha da suspensão do X por ordem do Alexandre de Moraes, o mesmo que criou a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, o Ministério da Verdade do Lula, que vigiava, notificava e pressionava as plataformas de mídia social quando críticas ao governo eram detectadas. O mesmo que fez um enxoval, uma enxurrada, aliás, uma enxurrada de notificações extrajudiciais de censura. É esse mesmo? Esse é o Messias moderado. Mas nada, absolutamente nada se compara acho que foi a Ludmila Lins Grilo que começou a divulgar isso, o parecer favorável do Jorge Messias enquanto ele estava na UGU, aceitando a argumentação do PSOL e defendendo a derrubada da resolução do Conselho Federal de Medicina que proibia a assistolia fetal em fetos de mais de 22 semanas. Esse é a gente está falando aqui de um sujeito que se diz evangélico, e deixa eu botar em bom português aqui, porque eu odeio esses termos. Assistolia fetal em fetos de 22 semanas. Deixa eu dizer o seguinte. Esse é um sujeito que se diz evangélico, que documentalmente defendeu a possibilidade de uma injeção letal de cloreto de potássio e vários outros agentes farmacológicos no coração de um bebezinho para que ele morra por envenenamento. É isso. Em bom português. Esse é o cara que as pessoas terrivelmente evangélicas estão defendendo para fazer parte da corte mais importante do país, que acaba pautando, inclusive, questões como essa. O STF se mete em tudo, se mete, inclusive, nesse assunto. O que, não viu? Se arrependeu? Olha,
olha, ainda bem que ele é terrivelmente evangélico, porque se fosse católico, ele ia ter que fazer muita penitência. Não sei nem se daria pelas almas que ele autorizou que fossem assassinadas, alminhas inocentes, na barriga da mãe. E era de se imaginar, o que se imagina é que diante de todo esse perfil, né, você tem esse perfil, não, pega o histórico do Messias. Quem era Messias? Messias é o Bessias que a Dilma manda para obstruir a prisão do Lula, nomeando como ministro, o cara que ficou com o diário oficial falso na mão para salvar o rabo do Lula. O mesmo das escutas que o Moro divulgou lá atrás. É o mesmo. E aí você imagina que um cara com todo esse histórico de fidelidade canina ao Lula, inescrupulosa pela corrupção, com todo esse histórico de censura e de apoio ao regime, as práticas mais absurdas de censura do regime, ao ponto de termos derrubado uma plataforma de rede social do Brasil em pleno processo eleitoral. O mesmo cara que deu parecer para assassinato de bebê no ventre da mãe. A gente imagina que você vai juntar isso e associar ao fato de que figuras poderosas como Davi Alcolumbre estavam com muita má vontade, loucas para barrar essa nomeação, não porque o Alcolumbre valha nem o que tem na bunda para cagar, o Alcolumbre não vale nada, mas pelos interesses dele, não interessa. O Alcolumbre tinha má vontade com esse cara. Ora, até mesmo, se estamos falando de gente que não vale nada, até mesmo outras figuras poderosas, como o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino, se posicionando contra. A gente espera que a oposição no Senado consiga minimamente barrar a nomeação desse cara. Minimamente. O Alcolumbre fez uma proposta à oposição. A proposta dele era segurar até as eleições e negociar a votação do próximo ministro do STF com o vencedor. Era essa a ideia do Alcolumbre. Então você tem Alcolumbre, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, contra a nomeação do Bessias. Você tem todo esse histórico. Você está com a faca e o queijo na mão para conseguir que ele não seja nomeado para o Supremo Tribunal Federal. Agora a Mônica Bergamo está reportando que o Bessias e o Alcolumbre se encontraram para tentar resolver esse impasse. Teve uma notícia também, que eu acho que está em algum lugar aí no ponto, de que o governo está derramando mais algumas dezenas de bilhões em emendas para essa aprovação. Então é claro que o Alcolumbre aproveitou a dificuldade para vender facilidade e lucrar muito em cima disso. E agora, diante dessa pacificação prometida pela Dani Lima, é claro que o regime vai avançar muito mais. Seja como for, o que a gente está vendo é ao vivo. Diante dessa oportunidade, a gente está vendo e começa a perceber quem são as pessoas que são responsáveis também pela situação que nós vivemos hoje. Pessoas que cercaram o Bolsonaro com seus conselhos tenebrosos, que agora começam a cercar também o Flávio, e que estão mostrando quem são a respeito do Bessias. Eu vou dar só um exemplo aqui mais óbvio, que é o posicionamento de um sujeito que foi ministro-chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, senador eleito com apoio do Bolsonaro, que é o Ciro Nogueira. Bota o vídeo, por favor, Gabriel, do Ciro Nogueira. Sabatina, eu conheço a história do Dr. Jorge Messias, é uma pessoa de reputação ilimbada, de autoconhecimento, e se ele se portar da melhor forma, como eu acho que vai acontecer na CCJ, eu acho que nós temos que aprovar o seu nome.
Reputação ilibada, autoconhecimento. Reputação ilibada. Bom, claro, comparado com a reputação e o conhecimento do Ciro Nogueira, talvez o Messias seja realmente até um suprassumo. Mas esse é só um exemplo, não é só ele. As lideranças evangélicas apoiando a indicação do abortista, assassino, Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. E vejam, né, a gente de altíssimo nível. Apóstolo Estevam Hernandes, fundador da Igreja Renascer de Cristo e presidente internacional da Marcha para Jesus no Brasil. Messias, excelente indicação, segundo ele. Ou o apóstolo. Falou apóstolo, você já fica meio assim, né? O apóstolo César Augusto, da Igreja Fonte da Vida, que diz que o Messias tem duas posições fundamentais que o credenciam para representar os evangelhos, que é ter Jesus como único Salvador e como Senhor da vida dele, e a Bíblia como a palavra de Deus. Volto a dizer, o sujeito fala, o sujeito se auto-intitula apóstolo. Porra, você já cheirinho, né, de picareta. Não há a menor possibilidade de Jesus ser o Senhor da sua vida e se apoiar em injeção de veneno no coração de criança como fez o Messias. Zero. Jesus diz que aquele que os amam são aqueles que fazem o quê? O que ele manda. Aqueles que seguem o seu mandamento. Que mandamento de amor é esse, né? Como pode? Lideranças evangélicas, o próprio André Mendonça, pastor da igreja presbiteriana, minha igreja, de Pinheiro, endossar esse cara. Eu não sou de Pinheiros, obviamente, sou aqui agora, hoje em dia, da Esperança aqui, do Nicodemos aqui, do pastor Sandro. Um abraço para eles. Mas fui durante muito tempo na presbiteriana no Brasil. Como pode o presbiteriano endossar um troço desse, cara? Aliás, qual é a opinião da igreja presbiteriana de Pinheiros sobre isso? A igreja não tem pastor da igreja endossa um cara que assassina criança. Assassina, porque quando você é cúmplice do assassinato, quando você autoriza uma coisa dessas. Como é que fica? Não, mas fiquem tranquilos, porque é tudo em nome da pacificação. A gente tem que apanhar calado, porque não pode cobrar o político X, a igreja Y, não pode cobrar o pastor Z. Tá atrapalhando, eu devo estar atrapalhando aqui fazendo cobrança também a igreja, o André Mendonça. Não vamos cobrar as pessoas, hein? Cuidado. Senão vai atrapalhar. Você está atrapalhando a pacificação, você está desunindo. Ideia bizarra, bizonha, para usar o termo que os milicos gostam tanto, de que a gente tem que deixar as pessoas que não comungam dos nossos valores passarem o trator por cima das coisas para não causar divisão. E tem que haver uma linha de corte, né? A gente tem que conversar com pessoas que pensam diferente, mas tem que haver uma linha de corte. Indicação para o Supremo Tribunal Federal tem poucas coisas mais importantes que isso, né? É uma posição de muito poder. E a gente vai pacificar com gente que defende assassinato e envenenamento de bebê. Não, tudo bem o cara discordar em política econômica, sei lá, direito das mulheres, equilíbrio fiscal. Tudo bem, beleza. Política de saneamento, meio ambiente, tudo bem, a gente pode discordar. Mas quando o assunto é injeção letal em bebê, porra, tem que ter uma linha de corte, cara. Tem que ter um limite do que a gente aceita. Tem que haver um limite do que é pacífico e o que não é pacífico. Ao ser cobrado, né, por outros pastores evangélicos, melhores do que os nossos terrivelmente evangélicos, sobre esse parecer favorável à assistolia fetal, os relatos dizem que o Messias chorou copiosamente e diz que não leu o parecer completo antes de assinar.
Normalmente, assim, os psicopatas, os picaretas, quando eles são pegos, eles realmente têm esse negócio de chorar e tal. O choro, normalmente, não é por empatia ao mal que ele fez. O choro é porque sociopatas, psicopatas, eles normalmente não conseguem ter empatia com os outros, né? Empatia é sempre com os outros. Mas eles conseguem, eles não são desprovidos de sentimentos, como muita gente pensa. Eles têm sentimentos profundos, mas em relação a si mesmos. Ora, vamos lá, um sujeito que pega uma ação sobre assassinato de criança por envenenamento e não lê, como é que você. Bom, aí não tem o requisito necessário, não é para ser ministro do STF. Não tem requisito necessário para ser minha secretária. Se eu pergunto na empresa, vem cá, o que é isso aí? Ah, não, assinei sem ler, tá demitida. E que mentira, é claro que leu. Gente, a gente está falando do cara que era o braço direito da Dilma. O que é o Messias? O Messias é o Toffoli 2.0. É a esperança do PT de ter um ministro no STF que seja o que o Toffoli acabou não sendo para eles. Um cão fiel. Não existe nome mais fiel e canino ao PT do que o Messias. E é nessa indicação que a gente se ferra. E aí vem a história da pacificação a todo custo. E aí as pessoas estão. Tem gente, né? Você vê que as pessoas ficam loucas, as pessoas perdem a noção. Tem gente que está mais preocupada com a influência do Eduardo, ou do Carlos, ou do Paulo Figueiredo sobre o Flávio, do que em relação ao Ciro Nogueiras, que apoiam justamente essa merda que a gente está vendo. Ora, filhinho, os únicos antídotos contra Ciro Nogueiras que apoiam pessoas como Bessias e se colocam como estando do nosso lado são pessoas como Eduardo Bolsonaro. Tanto é que o próprio Ciro Nogueira fala, Eduardo atrapalha. E claro, atrapalha mesmo, atrapalha a articulação para colocar, por exemplo, um abortista, um pau-mandado do PT no Supremo Tribunal Federal, um censor. Atrapalha pra cacete. Me lembro dos desenhos do Scooby-Doo, que o cara falava, o cara depois que era desmascarado, falava, ah, meu Deus, e tudo isso, ele conta o plano e fala, tudo isso teria dado certo se não fossem esses meninos e esse cachorro. E aí ele vai, Scooby-Doo. Ah, o Ciro Nogueira é o cara que você tira o capuz, e aí você enxerga o PT e ele fala, pô, teria dado tudo certo se não fosse esse menino, esse Eduardo Bolsonaro. As pessoas têm que escolher que lado estão. Se é do lado que atrapalha o Ciro Nogueira, o Jorge Messias e tal, ou se você é do lado que ajuda isso a acontecer. Só um lado é capaz de fazer real oposição ao regime. E está cada vez mais claro que lado é. Por sinal, se a gente está falando em regime, eu quero avançar para o próximo bloco e vou fazer uma distinção importante a esse respeito entre governo Lula e o regime brasileiro. Preciso agir mesmo. Deixa eu organizar a minha pauta. Lembrando a você, mais uma vez, pedindo que a questão do like é muito importante. De novo, menos da metade de pessoas curtindo do que pessoas assistindo. E a gente vai falar agora sobre o regime. Então, perca um segundinho para, de novo, reforço o pedido de like. Tem feito muita diferença no engajamento do canal. Tá? Então, reforço aqui o meu pedido a vocês. Assim que foi anunciado, né, que o Lula tinha sido eleito presidente, eu passei a fazer uma distinção muito importante. E eu considero essa distinção a mais importante dentro da política brasileira atual. Eu disse que eu não faria oposição ao governo Lula. Eu faria oposição ao regime que chegou ao poder. Por que eu quero dizer isso? Porque para qualquer político chamado de direita, fazer vídeo falando mal do Lula é fácil. Não é inútil, mas é fácil. Há pouca consequência de falar mal
do Lula. Difícil e perigoso é falar e conscientizar as pessoas de que o Lula e o PT são só uma parte integrante de um sistema que compõe um regime. O Jorge Messias é um fiel integrante do regime, como a gente acabou de dizer. E por isso que ele teve um papel tão preponderante em ações de censura, em ações de controle das pessoas, como a gente acabou de falar. Por quê? Porque regimes, diferentemente de governos, regimes são viciados em controlar as pessoas. Existe uma frase que é atribuída, em geral, ao Hayek, que diz que a liberdade ela vai sendo perdida, não de uma vez só, mas aos poucos, em fatias, como se fosse um salame. E muita gente acreditou que a nossa liberdade não ia desaparecer, né, aos poucos. A história de acreditar que o regime vai colocar só a cabecinha. Tirem as crianças da sala, por favor, agora, nesse momento. Porque a Carmen Lúcia, vocês lembram, a Carmen Lúcia, a Carminha, disse que a liberdade de expressão ia ser suspensa apenas durante aquele período excepcional. O Estadão era só durante o período excepcional. Até a Globo News, a gente noticiou aqui na semana passada, falou, né, disse a parte baixa-alta, que tinha um pacto velado para permitir que as liberdades fossem violadas, permitir a violação do devido processo legal, permitir a censura, tudo para se livrar do Bozo, né? Mas aí o Bozo se foi, tá preso, o período, o Bozo se foi perdendo a eleição, foi preso, o período excepcional de ameaça à democracia se foi, e vocês acreditam que o regime não abriu mão de poder? Essas pessoas estão descobrindo aquela coisa que você deveria descobrir ali mais ou menos de preferência aos 18 anos de idade, mas em geral acontece ali aos 15, 16 anos, que você descobre que não existe só a cabecinha. Você descobre a famosa frase de que pica não tem ombro. A mamãe deveria ter ensinado isso a eles, né? Importante, ensinem. Não existe só a cabecinha. Não acreditem nisso. Se você tem mais de 14 anos de idade e você acredita nisso, acho que a Carmen Lúcia me parece ter um pouco mais dessa idade, ou você é cínica, ou você realmente é muito, muito cabaço. Porque enquanto as pessoas agora falam, não, é necessário, né, o número 1 do jornalismo da Globo, Merval Pereira, não, é necessário uma reação institucional. A reação institucional é a reação institucional do Gilmar Mendes, essa semana. Quando ele falou que o inquérito das fake news vai acabar, Merval, quando tiver que acabar. Ou então, o mesmo Gilmar dizendo que impeachment de ministro do STF pode ser controlado pelo próprio STF e impedido pelo próprio STF. A resposta institucional é que eles podem o que eles quiserem, porque vocês permitiram. Vocês se lembram, por exemplo, quando o próprio Supremo Tribunal Federal equiparou homofobia ao crime de racismo e disse que ele era imprescritível, inafiançável e suscetível de graça ou perdão? Pois bem, menos quando é para um ministro do STF. Porque se o ministro do STF diz que homossexualismo é uma acusação injuriosa, aí não tem nada disso. Você imagine que o ministro do STF, já que é equiparado homofobia com racismo, você imagina se um ministro do STF tivesse dito que ser preto é um xingamento.
Daria problema? Claro que não. Não para um ministro do STF. Por quê? Porque a PGR, comandada pelo ex-sócio do Gilmar Mendes, manda arquivar o pedido de investigação por homofobia contra o Gilmar Mendes. É o episódio do Porta dos Fundos que está circulando aí na internet. Pica não tem ombro. Você não pode reclamar. Ora, todos os regimes da história precisam que, enquanto eles batem a sua carteira em esquemas multimilionários, como o do Master do INSS, você fique quietinho. E por isso que eles precisam controlar todos os aspectos da sua vida. Todos. Tudo que você fala, tudo que você vê. E exatamente por essa razão, o Supremo Tribunal Federal, não o Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal abriu um pregão eletrônico de R$249 mil pagos com o seu dinheiro para contratar uma empresa especializada que faça o monitoramento dos críticos do STF nas redes sociais. O edital trata, por exemplo, da entrega diária de 30 a 300 relatórios com alertas sobre menções a temas relacionados ao Supremo Tribunal Federal, incluindo julgamentos e os seus ministros. Assim, eles estão pagando para mapear quem fala bem e quem fala mal do Supremo. Obviamente, a gente vai ver melhor aqui. De que forma? Recompensando um e punindo o outro. Por isso que todo o início do programa eu faço, e vou fazer aqui de novo, agora, uma lembrança para que vocês baixem o Proton VPN. Você acha que sua conta no X é anônima, filhão? Qualquer pedido feito pela Gestapo Federal não precisa nem mais de ordem judicial. E a rede social vai dizer quem você é, onde você estava, o endereço da sua casa. Pô, eu uso VPN até aqui nos Estados Unidos. Tem um link na descrição. Se você não usa VPN no Brasil, você é maluco. E a triste realidade é que há quem ache que as consequências vão ser limitadas a um grupo específico. Não preciso baixar VPN porque é difícil, eu não sei mexer. Não é, é ridículo. Um chimpanzé consegue operar uma VPN. Mas o Proton, pelo menos. Mas você achar que não vai chegar a consequência até você, com tantos inocentes presos no Brasil, gente comum, gente que é que nem você que está me assistindo. Ora, se tem na nossa audiência quem ainda esteja em tamanho estado de negação, achando que não vai sofrer as consequências, eu vou trazer aqui a notícia que abalou a internet no dia de ontem. Um morador é abordado por exibir faixa com ladrão perto de evento de Lula. Então a gente está falando de um cidadão comum, lá no interior de São Paulo, em Presidente Prudente, que foi abordado por agentes da Gestapo, da Polícia Federal, por ter colocado uma faixa escrito ladrão, essa aí que você está vendo na sua tela, na frente da casa dele, pedindo que ele retirasse a faixa, porque, olha, poderia dar problema. Não, assistam comigo o vídeo. 1 minuto e meio de vídeo. Bota aí pra gente, por favor, Gabriel. 141. Isso, o que tem? Não, então, a gente vai ter um evento aqui do presencial, você tá ciente, né? Sim, lógico. Aqui na frente. É por isso que nós estamos fazendo. E aí, a gente vê que essa faixa aí faz uma referência ao presidente. Só que ela é considerada ofensiva, tá? Por dar um xingamento, ladrão. Eu acho maneiro que a carapuça serviu, né? Podia ser qualquer ladrão. Mas o cara falou, não, pô, isso aí se desrespeita ao presidente, né? Tipo, a gente sabe que nosso presidente é ladrão. A gente vê as outras faixas, tudo bem, você tem seu direito de manifestar, não tá xingando, não tá sendo ofensivo, então por que a gente pede carecidamente? O senhor possa te manifestar de uma outra forma, sem essa que o senhor tá se manifestando. Entendi. Pode ser. Mas por quê? A minha opinião... Exatamente, foi como eu falei pro senhor, tá sendo ofensivo. Você chamar os outros ladrão. Não, mas eu não tô falando quem que é. Sim, mas... Eu tô falando que eu tô falando que o governo é, eu não tô falando se Lula é, se Alckmin é, se Gleice Hoffmann é, eu tô falando que é. Eu não sou político. Coitado, achando que tem liberdade de expressão, hein? Não tenho afiliação em nenhum partido político. Não, eu sou um mero empresário, pequeno empresário. Você é de qual área? Eu sou da área de marketing, sou da área de antecipação de recebíveis. Fintech. Não tem nada, eu não tenho nenhuma afiliação em partido político. Eu sou um mero trabalhador, pago imposto pra cacete.
mais nada. Aquela Daniel, por exemplo, igual o colega tá falando, família honesta não se PT, Mas a minha, por exemplo, a minha manifestação não é contra a pessoa específica, é contra o governo. Exato, mas quem tá lá dentro não pode entender. Mas pode entender, aí eles Quem tá lá dentro vai saber que você tá falando de um ladrão que é o do Lula, pô. procuram o direito deles, entendeu? Mas então, a gente está acidamente pedindo pro senhor que o senhor se manifeste de uma outra forma. Eu queria que vocês, por um segundo, entrassem no chat e só, se você concordar, escrevesse assim. Eu vou passar aqui na tela. Escrevesse assim, ladrão. Se for a sua opinião. Não sobre o Lula. Estamos falando aí de qualquer pessoa que você achar que seja ladrão. Bota aí, aumenta, bota na tela cheia. Aumenta esse tamanho aí, Rodrigo. E tira o vídeo. Isso. Vamos deixar o pau torar. Eu vou escrever também no chat. Vou botar aqui. Não estou falando do Lula, estou falando de qualquer pessoa que se identifique. Ladrão. Esse é o meu momento de deixar você se manifestar aqui no chat. Porque você é um cidadão comum igual a esse pequeno empresário do interior de São Paulo. Você imagina você receber na sua porta a Polícia Federal por ter exposto uma faixa na sua janela com a palavra ladrão. Não citou Lula, não citou o PT. E a Polícia Federal foi lá pedir, cara. Imagina o papel desse policial federal. Se vocês não entendem o quão distópico é isso, eu estava vendo um vídeo de um influenciador, eu quero até entrevistar esse cara em algum momento, que estava na China explicando como é que as coisas funcionam na China, e agora tá uma moda de influencer brasileiro. Pô, até o Richard, outro dia, eu vi elogiando a China. Porra, Richard. O Richard Rasmussen, né? Que é o. Eu assisto todos os vídeos dele, achei ele do cacete, puta biólogo maneiro. Voltou da China elogiando a China. Porra, deixa de ser cabaço, Richard. Fazendo propaganda do regime. Voltou agora, a Globo, inclusive, a notícia de hoje, que a Globo voltou a ter correspondente na China. A China está fazendo uma ofensiva de propaganda gigantesca. Um influenciador desses, eu esqueci o nome dele, mas eu quero entrevistá-lo, pedi até a produção para pegar o contato dele. Estava explicando como é na China. E que se você fala mal do Partido Comunista Chinês, do Xi Jinping, por exemplo, vai um policial primeiro na sua casa, eles chamam de vai tomar chá com você. Na China é muito comum, em qualquer lugar que você senta, eu já passei bastante tempo na China, em qualquer lugar que você senta, é o costume básico, é o cara oferecer ali um chazinho para você, geralmente um chá verde. Todas as casas, todos os lugares, eles têm meio que um fogãozinho elétrico à resistência ali, e ele vai ali e te oferece chá. Então eles dizem que se você fala mal do governo chinês, vai um cara lá tomar chá com você. E hoje o que está acontecendo é que se você fala mal do governo ou do Supremo Tribunal Federal, agora monitorando com o seu dinheiro as redes sociais, vai aparecer um policial da Gestapo Federal para tomar chá com você, igual os membros do Partido Comunista Chinês, porra. E vocês achavam que essa admiração à China ia ficar só em acordos econômicos? Por isso que eu digo, não tem a ver. Então, o amor pela China não é só do Lula, não. É do próprio Supremo Tribunal Federal, para o Gilmar. Por isso que eu digo, não adianta fazer só vídeo falando mal do Lula. Isso é muito mais sério, é a consolidação de um regime. De um regime para bater a sua carteira e tomar o seu dinheiro, garantindo que você viva em servidão. E é sobre isso que é um trabalho muito mais difícil do que falar mal de PIX, de escândalo do INSS, que tem seu papel, estou dizendo que não, mas é um trabalho mas não tem custo nenhum. É muito mais difícil falar e conscientizar as pessoas sobre isso, sobre o regime. Porque se a gente não souber o que está acontecendo, nem esse negócio de fazer videozinho falando mal do Lula ou escrevendo uma faixa chamando ele de ladrão na sua porta, você vai poder mais. Você não vai poder mais nem ir para um hotel em paz. Imagino que vocês tenham acompanhado a notícia sobre a obrigatoriedade do check-in digital. Então o governo quer saber até o hotel onde você está. O que você vai fazer? Você vai ter que falar para o governo. Como assim? Você está indo para que hotel? Vai ficar quanto tempo? Vai fazer o quê?
Ou seja, você não pode nem mais comer gente em paz. Não pode mais comer gente em paz. Porra, check-in digital, preencham essa merda assim. Razão da hospedagem. Eu escreveria comer gente. Como bem nos ensinou o presidente Bolsonaro. Eu lembro do presidente Bolsonaro? Eu gostava do presidente Bolsonaro. Bota aí. Em algum momento, deputado, o dinheiro que o senhor recebia de auxílio moradia para pagar esse primeiro apartamento? Como eu estava solteiro naquela época, esse dinheiro do auxílio moradia eu usava para comer gente. Está satisfeito agora ou não? Você está satisfeito agora? Estou satisfeita Você com está a sua satisfeita? resposta. Não, porque essa resposta que você merece. É a resposta que o governo merece, porra. E que saudade, né, dessa direita que falava as coisas como tem que ser ditas. Isso aí foi na campanha de 2018, eu acho. Né? Era a direita sem marqueteiro. Esta transformação da direita que ouve o povo, que fala as coisas como elas são, para a direita marqueteiro, que está colocando a campanha do Flávio, na minha opinião, num sério perigo, e a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, depois desse break de 30 segundos, que dá para você me apoiar e também ver se você já curtiu esse vídeo ou não, porque nenhum outro programa vai dizer para você preencher dizendo que vai comer gente. Depois você sabe, não existe conteúdo gratuito. Isso é ilusão confortável. Sempre alguém está pagando. A única pergunta é quem paga e o que exige em troca. Na Globo News, quem paga são os grandes contratos, verba pública, empresas com agenda própria. Aqui é diferente. Aqui é o público que escolhe quem continua falando. Se você não financia o jornalismo independente, o sistema financia por você. A assinatura de apoiador custa menos do que um lanche no McDonald's por mês e dá acesso a conteúdo exclusivo. O QR Code está na tela e o link está na descrição. Esse é um grande perigo, né? Me preocupa sobre a campanha do Flávio, que foi algo que exposto. Vamos reorganizar isso. Eu estava falando sobre a direita que tá perdendo a espontaneidade, né? Uma direita que está ficando fabricada. E eu gosto da espontaneidade e acho que o fabricado é um risco. Qual o risco? Ora, o risco foi dito de maneira muito clara no Congresso Nacional do Partido dos Traficantes, que aconteceu nesse final de semana. O Congresso, aliás, que teve a presença de pessoas maravilhosas, que estavam lá defendendo outras pessoas igualmente maravilhosas. Vocês sabiam que tem um novo inquérito do Alexandre proibindo que o Flávio fale sobre a conexão, por exemplo, entre Lula e o Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, o narcoterrorista preso em Nova York. Então, por conta disso, talvez seja melhor a gente nem comentar esse assunto, né? Uma brincadeirinha. Para o desespero de alguns, não somente vou falar sobre isso, como também vou mostrar o banner que estava exposto no Congresso Nacional do Partido dos Traficantes. Estava aí. O PT que quer a volta deste narcoterrorista à Venezuela. Los queremos de vuelta. O queremos de volta. Os queremos de volta, né? Porque o Maduro e a esposa. Isso pode noticiar, Alexandre? Desculpa. Ou vai ter... Ou é fake news? Desculpa, só queria saber. Isso pode, não? Mentira, eu não queria saber porra nenhuma. Eu tô cagando pros teus inquéritos e para tuas intimações, como a gente vai falar no programa de hoje. E como se um banner dizendo que eles querem o Maduro de volta não fosse o suficiente, também tinha uma outra galera do bem, super do bem, que estava no Congresso do PT, aliás, que são os novos clientes e parceiros do Caco Barcelos e da Rede Globo. Né? Eu estou falando aqui daquela democracia pujante, defensora dos direitos humanos, dos direitos das mulheres, dos direitos LGBTQXYZ, aquele grande país que é o Irã. Vocês sabem, olha essa foto aqui. Vocês sabem quem é esse senhor de terno azul
no canto esquerdo da primeira foto e que está no celular na segunda foto, esse é ninguém mais, ninguém menos do que o embaixador do Irã no Brasil. Pois é, rapaz. Vocês sabem que aquela galera que fica falando sobre interferência estrangeira, sobre soberania, convidam para o Congresso do Partido do Presidente um embaixador do Irã. Interferência é só dos Estados Unidos. O Irã não. O Irã é tão legal, né, que tá até é parceiro da Rede Globo. Então, numa semana, o Irã anuncia uma parceria com Caco Barcelos e a Rede Globo, e na mesma semana o embaixador do Irã está lá no evento do PT, mas não pode ter influência estrangeira no Brasil, Deus me livre. E você pode checar essas informações, você entra no site da Fundação Perseu Abramo, a fundação do PT, do Partido dos Traficantes, e você vai ver a matéria que eles publicaram sobre esse painel de enfrentamento ao fascismo diante de delegações estrangeiras. É óbvio que quem estava lá também, né, amigo do Irã, é o Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin sempre foi parceiro do Irã, né? Amigo do pessoal do governo do Irã. Uma pena só é que essas amizades não duram muito tempo. Não são amizades duradouras, né? Dá até para dizer do lado deles que essa amizade durou a vida inteira. É que a vida inteira desses caras foi curta, né? Deve ser chato ser o único vivo desses seus amigos na foto, né, Alckmin? Não sei se você estava solitário nesse evento. Eu sei que evento do PT normalmente tem que ter terrorista, né? Mas esses aí da foto só sobrou você, Alckmin. Eu tô falando aqui, tem o ex-líder do Hamas, o ex-presidente do Irã, o ex-secretário-geral da Jihad Islâmica Palestina, o ex-vice-líder do grupo terrorista Hezbollah, todo mundo é ex, mas não por opção, não é que eles desistiram da posição, não é que eles renunciaram ao cargo. É que o CPF foi cancelado mesmo. Caraca, esse cara foi o grande opositor do PT e agora, cara... Quem foi Alckmin onde ele tá, cara? Graças a Deus, se Deus quiser, esse é o fim da vida política do Geraldo Alckmin, né? Eu acho que nós aposentamos esse ano Geraldo Alckmin da vida pública. Eu acho que é o último ano dele em um cargo público, vai voltar a ser anestesista. Eu dou força, Alckmin, para que você volte a ser anestesista. Mas o mais interessante que eu estava falando sobre o Congresso do PT não é isso. É óbvio que a gente se diverte vendo, né, essas pessoas juntas, o que eles pedem, mas eu presto muita atenção. Não foi à toa que eu recomendei aqui a leitura do site da Fundação Perseu Abramo, não deixei de acompanhar a cobertura na internet sobre esse congresso. Por quê? Porque se você escutar os nossos adversários, vocês vão ver o que exatamente eles estão tentando fazer para vencer o Flávio. Tem gente aqui que se chateia porque eu falo abertamente sobre quais são as estratégias que eu acho que a gente deve seguir, mas se você prestar atenção, todo mundo diz as estratégias, a esquerda diz as estratégias deles. Eu sei normalmente o que a esquerda vai fazer só porque eu perco tempo prestando atenção no que eles estão dizendo. E se vocês prestarem atenção, por exemplo, não há nenhum mistério. O Congresso do PT diz qual é o plano deles para derrotar o Flávio Bolsonaro. Então, e é um projeto de retrocesso, né? É um Brasil antipovo, entreguista, que só faz politicagem. Nunca fez nada na vida, tem quase 30 anos de serviço público. Qual foi o projeto que esse cara fez? O que é que esse cara fez pelo Brasil? Né? O que é que aconteceu? Não tem. Né? E é o candidato do sistema, dos super ricos, da Faria Lima, é um bolsomasta. Né? Então é isso aí que Flávio Bolsonaro representa. Né? E é esse aniversário aí que tudo indica a gente vai enfrentar agora e no segundo turno. Né? Vocês viram a apresentação, PowerPoint? Não sei se tem como botar maior na tela de vocês aqui. É um triângulo.
tá? Nesse triângulo, eles falam de corrupto. Não sei se consigo dar mais um aqui. No meu negócio eu não consigo ver. Não vai ficar maior que isso, não. Eu não enxergo. Ah, mas tá aqui, ó. Candidato do sistema e de extrema direita. É um triângulo. Então você presta atenção. Uma das estratégias para as eleições de 2026, então, segundo eles, vai ser tentar pintar o Flávio como um entreguista. Né? Qual é a avaliação? Vamos prestar atenção, vamos destrinchar aqui o que eles estão dizendo. Um dos pilares é que o Flávio é de extrema direita, isso não tem nenhum apelo para o nosso eleitorado, mas ao mesmo tempo eles querem pintar o Flávio como um candidato entreguista. Qual é a avaliação deles a respeito disso? A avaliação e a torcida deles está explícita também no Metrópolis. A coluna do Igor Gadelha refinou isso, detalhou isso. Disse que a expectativa do PT é que o Trump declare apoio ao Flávio e assim o PT se valha da impopularidade do Trump no Brasil para impulsionar a campanha do Lula. O objetivo do PT com isso, com esse discurso de entreguista, é retomar um pouco desse discurso da época das tarifas, de que o Flávio estaria tentando trair o Brasil, entregar o Brasil aos Estados Unidos, enquanto o Lula despontaria como o grande defensor da soberania nacional. Eu fiz questão de, na mesma coluna do Igor Gadelha, dar um spoiler para o PT de qual será o resultado disso. O resultado é not on my watch, não vai rolar. Como eu disse, o Metrópolis reportou, o Flávio já falou que as únicas coisas que ele quer dos americanos é pressão diplomática para eleições livres, que tem a ver com a liberdade de expressão, e transparentes, que tem a ver com a observação internacional. Todo e qualquer papel que os americanos possam vir a ter será, nesse sentido, pressão diplomática nessa direção. Eu sei que tem muita gente que quer ver o Trump apoiando o Flávio. Não é o melhor nesse momento. Não há ninguém otário aqui. Todo mundo lê o último levantamento que apurou a popularidade do Trump no Brasil, que foi feito em fevereiro desse ano. O Brasil, por um acaso, foi até o terceiro país do mundo com a visão mais positiva em relação ao Trump. Mesmo assim, o Trump tem uma visão positiva só para 34% das pessoas. Provavelmente para vocês. Para a maioria de vocês que estão assistindo o programa, porque o Trump conseguiu a façanha de ser rejeitado pela esquerda, que já ia odiar ele de toda forma, no Brasil, né, sem dúvida, e também por parte da direita, que se sentiu traída por ele, quando ele retirou os efeitos da Magnitsky. E nos Estados Unidos, o Trump também não vai bem, não está num bom momento. A guerra no Irã, combustíveis, está na mínima histórica de aprovação. Então eu sei que você de casa talvez quisesse ver o Flávio e Trump juntos só em 2027. Certamente esse não será o foco. E o impacto desse rótulo também não tem rastro na realidade. Agora, os americanos podem ajudar a pressão para a gente não ter as redes sociais mais bloqueadas. Você imagina que as nossas redes sociais estão livres ainda, em certa medida, até o Monark voltou agora a poder fazer podcast. Por quê? Porque o Alexandre se arrependeu dos seus pecados, encontrou Jesus na estrada para Damasco. Não. Pressão diplomática dos Estados Unidos. É claro, os Estados Unidos também podem ajudar, junto com a comunidade internacional, a observar o processo eleitoral, não o dia das eleições, mas o processo eleitoral. Agora, há outras formas que os Estados Unidos colaboram, defendendo seus próprios interesses, como sempre. Há assuntos dentro da política externa americana que são favoráveis ao Flávio. O primeiro deles, pelo qual nós temos trabalhado duramente, é a designação do Comando Vermelho do PCC como organizações narcoterroristas. Apesar do lobby do governo Lula, a gente continua fazendo todos os esforços nessa direção. E o Lula na outra direção. Eu acho que está indo bem, eu acho que está bem encaminhado.
E acho que será independente de qualquer coisa, um legado para o Brasil com consequências de longo prazo se a gente for bem sucedido. A gente tem falado das ligações do regime com o tráfico de drogas e as notícias cada vez mais têm comprovado isso. Ontem, por exemplo, saiu uma reportagem do Metrópolis tratando sobre a operação em 7 cidades de São Paulo que mirou no chamado núcleo político do PCC. 5 pessoas foram identificadas como lobistas do PCC e presas. E outros 22 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nessa investigação, cujo foco era a infiltração política do PCC nas eleições de 2024. O delegado do caso explicou que o PCC montou toda uma rede de análise de informações com inteligência financeira e exploração do tráfico de drogas com finalidade de criar um núcleo político para explorar recursos do poder público em favor da organização criminosa. Ou seja, a maior facção criminosa do Brasil tem um trabalho estruturado para eleger. Não é mais o Paulo dizendo. Um trabalho estruturado de eleger candidatos aos mais diferentes cargos para, a partir desses cargos, beneficiar a facção de todas as maneiras possíveis. Isso não é novo. Não é novo. Quantas vezes nós já escutamos os maiores nomes do tráfico falando que estão juntos com a esquerda? Ora, deixa eu relembrar aqui um vídeo, se você não acredita em mim, lembrem do Marcos Valério, o careca do PT, antes do careca do INSS, que era o operador financeiro do Mensalão. Lembra lá no Mensalão? De Santo André, é que o Ronan quer revelar que, além dos ônibus, a gente recebia dinheiro de vincos. A gente recebia dinheiro dos peões. Os vincos estariam lavando dinheiro do crime organizado. E financiando campanhas de candidatos a vereadores do PT e de deputados do PT, em dinheiro vivo. Tá? E crime organizado, leia-se PCC. Estariam como nos vincos e estariam pagando lá. E estariam saindo isso via Santo André. Tá? E a pessoa que era responsável para recolher todos os recursos era o senhor Santo André, Prefeitura de São Paulo, só para deixar claro aqui. E Prefeitura de São Paulo é o mesmo objeto dessa operação de agora. E o Celso Daniel tinha feito um dossiê mostrando quem era do PT, quem estava sendo financiado e quem tinha pedido para ele para manter, para dar ajuda lá em Santo André, ele como prefeito. Tinha feito um dossiê e esse dossiê sumiu. Não sei. Isso eu ouvi de gente do PT. Bom, aí eu pensei comigo, ó, isso aí é rolo, isso ainda vai estourar no meu colo, vou sair fora disso. E saí fora disso. O operador do PT confessa as ligações do PT, o Partido dos Traficantes, com crime organizado. E agora vem essa operação. Não é como se fosse algo sobre o qual ainda resta alguma dúvida. E a população brasileira está careca de saber, tão careca quanto o Marcos Valério. Pelo menos 2 vezes a gente já citou aqui no programa o resultado só da última pesquisa da Quest, que mostrou que 72% dos brasileiros acham que as facções criminosas devem ser consideradas como terroristas. E por que eu estou trazendo isso? Porque a estratégia do PT de invocar a soberania vai dar muito errado. O povo brasileiro está cagando para a soberania. O povo brasileiro, se pudesse ter Tomahawk e míssil HB, não, como é que é o nome do míssil? Esqueci o nome. GBU, Bunker Buster, destruindo barraco, ou barraco não, que ninguém mais, traficante não mora mais em barraco, destruindo apartamento de traficante, a população ia bater palma. Vocês não iam gostar? Eu sempre pergunto a vocês no chat. Quem aqui ia gostar de um míssil Tomahawk vindo do USS Gerald Ford, direto explodindo um traficante numa favela do Rio de Janeiro? Ou explodindo um traficante num condomínio de luxo em São Paulo? Pô, vocês não iam gostar? Olha aí. Olha aí. Pô, bom demais. Então a gente vai continuar batendo forte. Outro ponto que os jornais continuam noticiando, que também tem uma popularidade altíssima e também funcionaria de forma positiva a favor do Flávio, é o retorno dos efeitos da Magnitsky, que também
é aprovado por algo como 70% da população. E também foi objeto da coluna do Igor Gadelha no Metrópolis, que noticiou que essa é uma decisão que, para acontecer, não depende de mais nada, somente de uma ordem de Donald Trump. E vocês acham que... Eu quero ouvir a opinião de vocês. Vocês acham que se houvesse uma reimposição dos efeitos da Magnitsky no Alexandre de Moraes, ia fazer bem ou mal a campanha do Flávio? Vocês acham que seria bom ou ruim? Eu diria que certamente seria muito bom. Impeachment de ministro do STF é o tema central dessa eleição. E sim, se os americanos nos derem essa possibilidade, nós vamos explorar isso. Então, sim, essa pauta, eu lamento dizer, não estou preocupado com a pauta de interferência americana e entreguismo. Não estou preocupado, zero. Se tem alguém pintado dessa forma, aliás, como entreguista, é o Lula, né? Com a venda da única mina de terras raras ativa do Brasil, que é a mina de Serra Verde, foi vendida para os Estados Unidos. Agora, onde é que eu fico ligeiramente preocupado? Não, fico seriamente preocupado. Fico preocupado com a história de pintar o Flávio como parte de um sistema. Isso é mais preocupante. Porque a gente viu um crescimento muito rápido do Flávio, que consolidou a base bolsonarista junto a ele, digamos ali que tinham 35%, 40% dos votos, e, ao mesmo tempo, o Flávio conseguiu diminuir um pouco a rejeição entre outros grupos, basicamente sendo ele mesmo. E quem é o Flávio? O Flávio é uma pessoa polida, é um cara gente boa, é um cara dócil, é um cara agradável, é um cara educado. Só que esse crescimento vertiginoso nos trouxe alguns problemas, que é o fato da campanha do Flávio começar a descansar nos próprios louros e achar que vai ganhar o jogo jogando parado. Eu alertei sobre isso em alguns programas, sobre essa preocupação com o clima de já ganhou, e reforço esse alerta. Porque agora que o Flávio lidera, começam a chegar as pessoas atrasadas, que não acreditavam na candidatura do Flávio, as pessoas que diziam que ele era um inviável, que agora estão dando pitaco. E o problema, às vezes, pitaco com sucesso na estratégia da campanha. Então, você vê, pega só por exemplo, só porque a gente citou no programa de hoje. Pega o Ciro Nogueira. Tentou sabotar a candidatura desde o início, rotulou o Flávio como inviável. Agora aparece dizendo que o Flávio tem tudo para ganhar a eleição e dando conselhos. Quais conselhos? Não se aproximar, não falar do STF, não se aproximar da extrema-direita, dizendo que é difícil jogar o escândalo do Master no colo do Lula. São as mesmas pessoas, por exemplo, que acham que o Flávio deve ficar quieto e não falar sobre o Supremo Tribunal Federal. Só que em política não existe vácuo. E quem tem se aproveitado e dominado esse discurso é o Zema. O mesmo Zema que, para deixar claro aqui, passou 8 anos calado sobre o STF. Hoje, nesse momento, ele assumiu um protagonismo no assunto que talvez seja o principal assunto das eleições nesse ano. Vai ser o suficiente para tirar votos do Flávio? Não sei, espero que não. Hoje teve um Atlas Intel, mostrou o Flávio estagnado, o Lula com um pequeno crescimento. A gente vai ver os próximos levantamentos. Mas a pior coisa que pode acontecer para o Flávio Bolsonaro, o calcanhar de Aquiles dessa campanha, é o Flávio achar que o voto da base dele está garantido. Eu estava falando desse levantamento da Atlas Intel, né? O levantamento foi feito entre os dias 22 e 27 de abril desse mês, ou seja, terminou ontem. O Flávio está à frente do Lula no segundo turno com 0,3 pontos percentuais. Eu trago essa pesquisa porque a Atlas Intel... Não, eu não acredito em pesquisa. Deixa eu te falar. A Atlas Intel tem previsto resultados eleitorais pelo mundo com uma precisão assustadora. Para vocês terem ideia, na Hungria, vocês sabem qual foi a margem de erro da Atlas Intel lá? Agora, nessa eleição da Hungria?
Zero. A Atlas Intel acertou o resultado da eleição da Hungria na mosca. Nos Estados Unidos, a margem de erro deles acertaram o resultado e a margem de erro foi baixíssima. E eu vejo esse cenário dessa Atlas Intel. Deixa eu dizer uma coisa para vocês importante. Este cenário é um cenário onde a gente perde as eleições. Esse é um cenário de derrota para o Flávio. Ai, mas eles estão 0,3 pontos à frente. Nós estamos, então vamos ganhar. Eu digo que é derrota porque eu, Paulo, não confio no sistema eleitoral. Tenho sempre dito aqui que a nossa esperança é uma eleição too big to rig. Grande demais para ser roubada, como foi 2018. Essa vantagem não nos permite vitória e posse do Flávio. E não tem nada garantido. Essa estratégia de jogar parado, pacificar, amo todo mundo, não tenho posição nenhuma, isso vai dar muito errado. O voto do seu eleitor nunca é garantido. No caso do Flávio, é até mais difícil. Ora, vamos ser sinceros aqui, na trajetória dele como senador, o Flávio não foi o mais combativo dos Bolsonaro contra o sistema. Combateu muito mais do que o Zema, para deixar claro. Fez pedido de impeachment, participou de alguns momentos importantes, mas nem de longe foi o mais combativo da família. A diferença entre Flávio e o que ele fez e o que o Eduardo fez é gritante. Você pode gostar disso ou não. Você pode achar bom, você pode achar ruim, você pode gostar mais do Eduardo ou menos, não faz diferença. Mas isso é um fato. Quem combateu mais o sistema, o Eduardo combateu muito mais do que o Flávio. E o eleitor sabe disso. E outra, o Flávio tem um histórico de acusações contra ele, que o PT também diz que vai se aproveitar, que obviamente são falsas, no meu entender são falsas, mas que o PT vai se aproveitar e que podem prejudicá-lo. Porque, mesmo sendo falsas, essas acusações deixam uma pulga atrás da orelha de muita gente. Muita gente vem falar comigo, ainda com o pé atrás em relação ao Flávio, gente de direita, gente conservadora, gente bolsonarista, fala, pô, tudo bem, mas e o negócio da rachadinha? E o negócio da mansão em Brasília? E o negócio do chocolate, não sei o quê? Todas as coisas que ele já esclareceu. Mas que se ele se posiciona não contra o sistema, geram dúvidas. Deixam ele numa posição defensiva junto à base. Por quê? Por que esse discurso da honestidade é tão perigoso? Porque a nossa base preza muito pela honestidade. E aí você junta, não combate o sistema, tem essas acusações, e a amizade com figuras como o próprio Ciro Nogueira. Por isso que eu digo, dentro da base, principalmente do bolsonarismo raiz, o Flávio talvez fosse o menos consolidado da família. E é por isso que o apoio do Carlos, o apoio do Eduardo, o apoio de pessoas que são mais consolidadas dentro do bolsonarismo, que estão acima de qualquer suspeita, foi tão importante. Porque foi o que deu musculatura à candidatura e permitiu que ele largasse nas pesquisas em um patamar tão alto que fosse impossível ele ser desafiado por um Tarcísio da vida. E é claro que só esse voto não ganha eleição. Então, o desafio, é um desafio real, é conseguir o voto da sua base ao mesmo tempo em que você tem apelo a outros eleitores. Eleitores que, por sua vez, muitas vezes têm rejeição ao Bolsonaro, ao Eduardo, ao Carlos, às vezes por razões estéticas, não é nem política pública. E o Flávio é um excelente candidato para isso. Talvez o melhor deles. O perigo, como eu disse, são duas coisas que você tem que fazer. Apelar para ele sem perder a sua base. E o perigo é quando você começa a take for granted, como a gente usa em inglês, né? Dá como certo o voto da sua base. E aí ele, no final das contas, começa a ouvir pessoas que querem que ele tenha a estratégia de campanha dos caras que estão em último lugar. Que é a coisa mais imbecil que eu já vi na minha vida. Flávio, tem uma dica para você ganhar as eleições. Poxa, deixa eu ouvir essa dica aqui, como é que é? Começa a se comportar como o candidato que está lá em último. Não compra briga com ninguém, fica parado, não critica o Lula, não critica
Joga parado. Não apresente propostas, porque propostas podem gerar rejeição. Ah, boa ideia. Eu preciso do eleitor moderado. Logo vou começar a me comportar como se eu fosse, sei lá, o Geraldo Alckmin ou o Henrique Meirelles. Ora, de onde veio o nosso movimento político? Veio do cara que agora há pouco estava dizendo que usava um apartamento para comer gente. Foi o movimento político que desapareceu com essas pessoas. Conselho de marqueteiro. Obviamente, das estratégias do Lula, pintar o Flávio como candidato do sistema é a que deixa ele mais vulnerável. Porque tem a possibilidade de afetar, sim, os eleitores bolsonaristas. As pessoas estão preocupadas com o voto do eleitor moderado, e tem razão, mas se a base bolsonarista... Não, e deixa eu explicar uma coisa aqui. Não é que a base bolsonarista só precisa votar no Flávio. A base precisa estar extremamente motivada para fazer uma intensa campanha online. Você que está me assistindo aqui, você não pode simplesmente falar assim, foda, vou votar no Flávio porque eu não tenho outro. Não, eu preciso, e o Flávio precisa, que você que está assistindo faça uma intensa campanha online, pessoalmente, principalmente online, embora online não seja o suficiente para ganhar as eleições, mas a gente precisa, uma vez que a mídia é 100% do outro lado. Então a gente precisa do eleitor extremamente motivado, engajado, pedindo voto, sendo o cabo eleitoral. Não tem jeito. E você só consegue isso com uma base extremamente motivada. Não dá, não. Ah, vou votar no Flávio porque não tem alternativa. Esse cara não vai fazer campanha, não vai pra rua. Eu sempre explico isso. A diferença estatística é entre quantidade e intensidade. Aliás, a confusão do Bolsonaro, do Jair a respeito disso, custou a ele a eleição de 2022. Você precisa dos dois. As pessoas estão preocupadas com o eleitor de centro, mas quantos são esses eleitores de centro? Agora, faça um raciocínio simples. Digamos que 5% dos potenciais eleitores bolsonaristas decidirem não ir votar. Ou votar em branco ou nulo. Infelizmente, eu conheço bastante gente que vai fazer isso. 5% de 30%, digamos, 35%. Então, vou botar 30%, que seja a base do eleitor bolsonarista raiz. Isso dá 1,5 ponto percentual, que é basicamente a diferença pela qual o Bolsonaro perdeu as eleições em 2022. São milhões de votos. Pessoas que poderiam votar em você, mas que não se sentem suficientemente motivadas para sair de casa e votar. Quantos % de votos o eleitor traz? O eleitor como cabo eleitoral. Quantos % dos votos vem de você fazendo campanha e quantos % dos votos vem de outras pessoas fazendo campanha para você? Ora, essas são escolhas que têm que ser feitas. Eu, particularmente, essa é a minha opinião, a opinião do Paulo. Eu vou sempre dar aqui a opinião sincera para você. Eu não trabalho para o Flávio, eu torço para o Flávio. E acho que, particularmente, o calcanhar de Aquiles da eleição não está nas tretas da direita, que, aliás, são excelentes para dominar o discurso público. Mas sim no fato... Aliás, você não precisa, não me escute. Você viu o triângulo do PT ali, da estratégia dele para ganhar as eleições? Em algum momento está ali dividir a direita? Não, né? Porra, o PT não acha que dividir a direita atrapalha? Não faz parte no Congresso do PT? Daquela pirâmide? Queria até ver se o pessoal da produção pode colocar a pirâmide na tela, ver se consegue. A pirâmide, vai ter que tirar um recorte. Não tem em momento algum divisão da direita como estratégia do PT para ganhar as eleições. A estratégia para pintar as eleições é colocar o Flávio como candidato do sistema. Me preocupa jogar parado. Nós estamos em maio. Eu vi um post da Janaína Pascoal reclamando.
Eu não retuito o Flávio porque não tem propostas. Realmente. Maio, não há estamos quase em maio, né? Não há um programa de governo. Não se vê proposta concreta em segmento nenhum. As entrevistas diminuem porque as pessoas perguntam qual é o seu plano para a educação. Vem uma resposta genérica. Qual é a proposta? Qual é o carro-chefe? Qual é a imagem? Qual é a marca que vai ser colocada pelo governo Flávio? Há tantas. Mas por que não existe? Pô, a estratégia é jogar parado, achando que está ganhando. Lembra, vocês já ouviram essa estratégia? Não, vamos deixar o Lula sangrar, a rejeição dele está aumentando. O Lula foi reeleito em 2006 com base nisso, depois de um dos maiores escândalos da corrupção da história do Brasil. Olha aqui. Olha a pirâmide aí na tela. Essa pirâmide é da tela do Congresso do PT. Então tem lá corrupto, candidato do sistema e de extrema direita. Tem alguma coisa sobre divisão da direita? Nada. E aí tá aqui, ó. Brasil do retrocesso, antipovo, entreguista, só politicagem. O que é só politicagem? Eu não tenho uma posição firme em relação a nada. Eu abraço aqueles que me atacam, eu não tenho propostas, é só politicagem. Tá aí, os caras estão dizendo como é que eles querem ganhar a eleição. Eles estão dizendo. É só prestar atenção, pô. Mas não, o problema é a treta. Precisamos chavões. Apoio se conquista, não se impõe. Isso não é um caceta de uma frase. Isso é um chavão. Isso é um amontoado de coisas bonitas sem significados colocadas juntas que parecem ser sábias, mas não significa absolutamente nada. É claro que certos apoios na história foram impostos. Vou dar o segredo para vocês de política desde o Homem das Cavernas até hoje. Política é incentivo e punição. Se há incentivo de estar ao seu lado e punição por não estar ao seu lado, as pessoas se juntam a você. Para alguns, o caminho é um incentivo, para outros, é a punição. Isso é o beabá de política sem chavões. Não precisa ser assim. Pô, não estou falando aqui uma análise das 48 leis do poder, não. É simples. Se houver consequências negativas para quem não está contigo, as pessoas vão pensar duas vezes. E se houver um incentivo positivo para as pessoas estarem contigo, elas também vão pensar duas vezes. E essa não vai ser uma eleição ganha no antipetismo. Porque o que as pessoas querem é um caminho claro para a reconstrução do Brasil. E esse caminho é maior do que antipetismo. Ele é, como eu disse, anti-regime, anti-sistema. Bom, eu estou falando de regime, e uma das métricas, né, que eu citei aqui é do quão desesperado o regime está atrás de você. Nesses dias, vocês imaginem a minha surpresa, quando lendo as notícias na tarde de ontem, eu me deparo com a seguinte notícia. O Ministério da Justiça cobra Estados Unidos por informações sobre carta rogatória a Paulo Figueiredo. O Ministério da Justiça informou ao STF que cobrou das autoridades dos Estados Unidos informações atualizadas sobre a entrega da carta rogatória ao jornalista e influenciador Paulo Figueiredo. Ele quer que eu sou jornalista e influenciador. O documento foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes na tarde dessa segunda-feira, após o magistrado expedir a carta em outubro do ano passado. Segundo o Ministério da Justiça, o pedido foi reiterado para que os Estados Unidos informem em que etapa está o procedimento. Figueiredo foi denunciado, junto ao deputado Eduardo Bolsonaro, por coação no âmbito do processo da trama golpista. O jornalista mora nos Estados Unidos há cerca de 10 anos, o que impede sua localização no Brasil. A carta rogatória, segundo Moraes, tem como objetivo dar ciência ao investigado sobre a acusação. Coação. Denunciado por coação, o jornalista, segundo a denúncia da PGR, atuou junto ao filho do ex-presidente para obter sanções dos Estados Unidos contra autoridades brasileiras e o próprio Brasil. Além desse processo por coação, Figueiredo também é denunciado por integrar o núcleo 5 da trama golpista,
que levou o ex-presidente Jair Bolsonaro, neste mesmo processo, a ser condenado a 27 anos de prisão. E é uma rotina diferenciada, né? Porque enquanto eu tomo um café à tarde aqui na tranquilidade da minha casa, eu descubro pela imprensa que o Ministério da Justiça está, de novo, tentando me alcançar aqui nos Estados Unidos. Eu já disse isso, que a virtude de um indivíduo com alguma relevância pública na política no Brasil hoje, ela tem que ser medida por isso, pelo tamanho da perseguição que ele sofre. Pessoas que não sofrem nenhum tipo de perseguição é porque não incomodam o regime. E se não incomodam no regime, e aqui eu vou brincar usando a expressão da esquerda, se você não incomoda o regime, se você não está se ferrando, você não tem lugar de fala no debate público sobre como combater esse regime. Se você é uma pessoa com alguma influência no debate público, tem alcance, as pessoas te acompanham e nada acontece com você, é porque você não está falando o que precisa ser dito. Na próxima quinta-feira, depois de amanhã, farão 3 anos e 5 meses que eu estou com o meu passaporte brasileiro cancelado, com as minhas redes sociais principais bloqueadas. Já tive algumas dezenas de dúzias de redes sociais bloqueadas. Dezenas de dúzias, não, algumas dúzias. Todas as minhas contas bancárias e ativos no Brasil estão congelados. E uma perseguição implacável é empreendida contra mim. Eu estou no inquérito das fake news, no inquérito das milícias digitais, tenho múltiplos inquéritos no TSE, estou no inquérito, segundo vocês viram aqui, de coação, junto com o Eduardo Bolsonaro, e no inquérito, aliás, pelo menos pelo que reporta a imprensa, dois desses se tornaram denúncias. Uma com o Eduardo e a outra no inquérito que jogou, na denúncia, no caso, no processo que jogou o presidente Bolsonaro na prisão. Sou corréu, digamos assim, com ele. Não sou réu ainda, mas eles querem que eu seja. E só não sou réu porque eles não conseguem seguir uma porcaria. Eles incompetentes não conseguem entregar uma carta rogatória. Então eu falo com absoluta... Fora isso, tomei a maior multa da história da CVM. Por um outro capacho do regime. Então, eu falo com certeza que se hoje eu tivesse ao alcance do regime brasileiro, eu estaria preso. Tem alguém no Brasil hoje, com exceção do presidente Bolsonaro, com mais bronca do que eu? Eu sem cargo público, e provavelmente com cargo público, de novo, à exceção do presidente Bolsonaro, eu certamente sou a figura mais perseguida do Brasil. Alguém me barre aí em número de processos e inquéritos. Eu acho que você de casa deve se perguntar a razão. Talvez, só talvez, seja porque eu estou disposto a falar o que eles não querem que você ouça. Eu não me autocensurei, como alguns da direita, para parar de falar as verdades que parecem mais inconvenientes. Eu só estou aqui porque o regime não conseguiu colocar as mãos em mim até hoje, apesar de todo o seu desespero. Por estratégia, por inteligência. Ora, essa é a 4ª ou 5ª vez em que eles consultam as autoridades americanas sobre a minha situação. E as autoridades americanas, obviamente, porque nós conversamos com enorme frequência, sabem onde eu estou. Aliás, as brasileiras também, mesmo agora que eles perderam, e é por isso que eles não gostam de mim, né? Perderam o araponga deles, o Marcelo Ivo. O meu endereço é razoavelmente público aqui nos Estados Unidos. Isso é comum, né? Minha casa é própria, é fácil saber onde é que eu moro. E é por isso que eu aguardo ansiosamente a citação para conhecer esse processo na sua íntegra, na forma da lei. Não sei se vocês lembram, mas eu citei aqui que o Marcelo Ivo, esse mesmo, foi o que tentou usar o FBI informalmente também, você vê que é um expediente antigo, para tentar me coagir lá atrás, mas falhou miseravelmente porque acabou recebendo uma cartinha do Comitê Judiciário dos Estados Unidos cobrando explicações, né? Quem tem amigo não morre pagão. O tamanho da perseguição é uma coisa impressionante. Talvez a minha citação ocorra.
Quem sabe ela não ocorra quando ocorrer também a do Alexandre de Moraes, no caso do Rumble, que ele foge da citação. Aliás, segundo o critério que ele mesmo criou, quando ele fala de mim, o Alexandre de Moraes é considerado foragido pelo governo americano, não é isso? Então, a moral da história, não fui notificado, continuo aguardando, continuo sendo perseguido e estou aqui no programa falando tudo que eles não querem que fale. No programa de hoje eu já falei de todas as coisas que eles não queriam que eu falasse. Todos os dias eu trabalho para que aconteça o contrário do que eles querem que aconteça. Às vezes a gente tem vitórias, como tivemos no caso do Ramagem e na expulsão do Araponga Marcelo Ivo, ou como tivemos na Magnitsky, ou como tivemos em todas as sanções, ou como tivemos na pressão que acontece das Big Tech para que a gente tenha liberdade de expressão. A gente consegue algumas vitórias e acumula também algumas derrotas. Certamente muita perseguição. Eu não quero encerrar o programa de hoje, apesar de já ter dado tempo. Queria falar sobre os Estados Unidos, queria falar sobre o atentado à vida do Donald Trump no final de semana. Deixa eu beber uma água e eu já volto para falar sobre isso com vocês. A importância e relevância atualmente de uma pessoa de direita pode ser medida por quanto o regime te persegue, né? Então, se o regime te persegue muito, você é importante. Se o regime te persegue pouco, é porque você não é importante. Mas tem coisa pior do que o regime simplesmente te jogar na cadeia, ou bloquear as suas contas, ou cancelar o seu passaporte, ou o que quer que seja. Que é o regime ou o sistema tentar te matar, né? E eu estou falando sobre isso aqui sem muitos floreios, porque foi isso que nós vimos nesse último final de semana. Um jantar em que o Donald Trump foi invadido por um cara que efetuou disparos na parte de fora do salão onde era realizado o evento. O objetivo era, obviamente, matar o Trump e o máximo de pessoas possível. E qual é o perfil do atirador? Ora, sabemos que é um eleitor, doador de campanha da Kamala Harris e professor na Califórnia, justamente o estado mais esquerdista dos Estados Unidos. Basicamente, essa é a face do que o Partido Democrata e do que a imprensa mainstream considera ser um americano moderado. Eu chamo atenção a isso porque nós somos o tempo inteiro chamados de blogueiro da extrema-direita, o candidato da extrema-direita. Agora estava o Washington Post esse final de semana, o jornal americano, chamando Flávio Bolsonaro de candidato da extrema-direita. O candidato da extrema-direita, como Jair Bolsonaro, foi vítima, por exemplo, de tentativa de assassinato de um esquerdista extremamente moderado. Na Colômbia, o Miguel Uribe, o candidato da extrema-direita, foi assassinado em um evento na campanha presidencial. No Japão, o Shinzo Abe, da extrema-direita, foi assassinado enquanto discursava em um comício. O Charlie Kirk, que aparece na abertura do Paulo Figueiredo Show, com quem eu fiz vários programas juntos, uma das principais figuras da juventude conservadora dos Estados Unidos, de extrema-direita, foi morto por um militante trans da esquerda moderada. Então vejam, nós somos os extremistas, enquanto as pessoas que tentam nos calar, nos prender e nos matar são os moderados. E as pessoas falam isso com a maior cara de pau. E pessoas comuns, pessoas às vezes, principalmente Faria Limers, não, o Eduardo Bolsonaro é um extremista. Quantos candidatos de esquerda foram mortos, ou comentaristas, ou o que quer que seja, foram mortos por um militante de extrema-direita? Quantos? Zero. Eu citei aqui só alguns. O Trump já tentaram matar pelo menos 3 vezes. E qual o grau de dissonância cognitiva que você precisa para não perceber isso? Ora, a tentativa de nos assassinar é fruto de manipulação psicológica do qual a gente trata no programa. Por isso que a linguagem é tão importante. Por isso que quando as pessoas nos pintam como extremistas,
a maior ameaça à democracia, uma ameaça existencial, uma ameaça às instituições, aqueles que atacam as instituições. Ora, o próprio Trump disse que o próprio Lula disse que o Trump era a nova face do nazismo. Ora, diante desse linguajar, as pessoas, se algo está sendo atacado, é quase como se as pessoas agissem em legítima defesa. E, portanto, a resposta desses alucinados, dos mais perturbadinhos que acreditam nisso, é fazer o que fizeram com o Uribe, com o Charlie Kirk. As imagens da Erika Kirk nesse atentado contra o Trump são de partir o coração, ela chorando lá, traumatizada, ainda com o que aconteceu com o marido. Então entendam, quando a gente faz o programa, quando a gente fala todas essas coisas, por que eu falo todas essas coisas apesar das consequências que eu sofro? Eu não. É egolatria, não sei o que é ser importante. Entenda, eu não ganho nada com isso, eu só me ferro. Só que a gente não está aqui numa discussão sobre o meu candidato predileto, sobre quais são as políticas públicas que o melhor candidato representa as minhas ideias. Não, a gente está falando numa luta pelo direito de existir e não ser calado, preso ou assassinado. Quando eu digo que você pode não achar o Flávio Bolsonaro o candidato perfeito, tá puto com ele, ter crítica a eles, tudo isso é legítimo. O que não é legítimo é você não votar no cara e não fazer campanha para o cara, que claramente é o único candidato que dá a gente qualquer chance de reação. Qualquer chance de reação a isso. E que certamente fará tudo possível para que a gente continue podendo existir. Então, gente, eu recebi uma enxurrada de mensagens de pessoas que ficaram chateadas com a postagem do Flávio lá, pedindo pacificação. E é evidente que a postagem foi uma bosta, eu não vou dourar a pílula aqui para vocês. Mas nem por isso qualquer um de nós deve retroceder 1 milímetro no nosso apoio a ele. Porque o Flávio não é o pai, não é o irmão, ele tem os defeitos dele, mas tem as qualidades também. E é a única alternativa que a gente tem contra as pessoas que querem nos destruir, que querem acabar com a gente. Você acredita que o melhor cara é o Zema? Vota no Zema. Agora, eu acho que você deve olhar o histórico dele. O cara que fechou Minas Gerais durante a ditadura sanitária, que criticou a postura do Bolsonaro, que defendeu a reforma tributária do Lula, que não deu um pio enquanto o STF prendia mineiros ilegalmente. Você faz a conta, vê quem que você acha que te representa melhor. Da minha parte, eu aviso aqui que o apoio à candidatura do Flávio continua tão intenso como sempre. E eu recomendo e peço que as pessoas de casa façam o mesmo. E também recomendo que as pessoas não percam a noite, né? Não fiquem sem dormir por causa de treta na internet. Isso é sinal que sua cabeça não tá boa, não tá fraca. Não façam isso, não. Não percam o sono. Eu não perdi um segundo do meu final de semana com isso. Dormi maravilhosamente bem. Dormirei de novo muito bem essa noite. O pau tá atorando. As pessoas estão me xingando, ou me atacando, né? Como dizem os mais afrescalhados. Então durmam em paz, porque estão fazendo a coisa certa e apoiem o Flávio no limite das suas capacidades. Eu diria que isso é um imperativo moral e necessário. Tá bom, de programa enorme hoje. Paulo Figueiredo Show é um oferecimento dos meus apoiadores